Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre sentidos do trabalho. E por que falar sobre isso num manual básico do bibliotecário? Porque eu acredito que muitas vezes, se a pessoa não está satisfeita com o trabalho dela, e nós vamos falar sobre isso bastante, se a pessoa não está satisfeita, ela não tem motivação para entregar o melhor dela para o trabalho. Então ela vai fazer um relatório, ela não vai fazer o melhor relatório que ela puder fazer, ela vai começar um projeto novo e talvez não vai terminar, né? Então, assim, a gente precisa de motivação e essa motivação ela vem da satisfação que o trabalho traz para nós. Acontece que se eu não estou alinhado com o meu valor, o que eu sinto pelo trabalho, o que o trabalho pode entregar para mim, o que eu gostaria que o trabalho trouxesse para mim, me entregasse. Se isso tudo não está alinhado com o trabalho que eu estou executando no meu dia a dia, esse trabalho não vai ser satisfatório e aí eu não vou ser o bibliotecário incrível que eu sei que eu posso ser. Entende? Então tem que ter um alinhamento entre os nossos valores e o trabalho que a gente executa. Um trabalho que nos permita resolver problemas, tomar decisões, que nos dê autonomia, executar tarefas do início, meio e fim. Tudo isso traz pra gente um sentimento de eficácia, um sentimento de competência, de completude. Se ele gera responsabilidade, autonomia, ele vai gerar bem-estar para a pessoa que executa, porque ela vai se sentir como uma pessoa responsável, vai valorizar as competências, as capacidades e as crenças dessa pessoa. Ou seja, se tem sentido para mim o que eu faço, isso é intrinsecamente satisfatório para mim, ok? E o oposto também é verdadeiro, como eu falei, se eu não estou satisfeita, se eu acho que aquilo não faz sentido, se eu não vejo sentido naquilo, eu estarei insatisfeito com o meu trabalho. E aí, a gente tem que pensar que o bibliotecário, ele é formado para fazer um trabalho de salvaguarda de informações e de acervo, certo? Ele é formado para fornecer acesso a essas informações e a esse acervo. E aí, quando pensa no bibliotecário trabalhando numa biblioteca, existe essa coerência. Porém, tem muitos bibliotecários que eles se formam pensando ali, sonhando, né? Eu sonho com isso. É claro que todo mundo sonha, né? Que alguém me pague para ficar ali no cantinho, tomando café, um chazinho e lendo um livro. Todo mundo sonha com isso, mas isso não condiz com a realidade. E aí tem bibliotecários que se formam achando que vão trabalhar só com livro ali. E aí chegam na realidade, eles precisam atender usuários e ficam extremamente insatisfeitos. Então não casa, existe essa incoerência. Só que aí, gente, a gente tem que pensar lá atrás, né? No que a gente pensava quando a gente fez o curso. A gente tem que pensar numa realidade, o que condiz com a realidade, o que não condiz. E a gente tem que pensar assim, tá, e agora? O que eu posso fazer daqui pra frente para poder ter um maior alinhamento? Às vezes você vai descobrir aqui nesse vídeo que você valoriza uma coisa que a organização que você tá hoje não te proporciona. E aí você pode sair e ir em busca de um outro trabalho que faça mais sentido para você, para que você seja mais feliz, tá bom? Bom, uma coisa que eu queria reforçar sobre isso, tá? É que, assim, biblioteconomia é sempre sobre pessoas. Eu já falei isso aqui em algum vídeo anterior. Então, assim, Bíblia é sempre sobre pessoas. E aí, aquela pessoa que se forma achando que vai lidar só com livro, ela acaba se frustrando muito. Mas aí é uma questão de trabalhar o seu contexto de realidade em relação à sua profissão, ok? Ninguém é pago para ficar tomando chazinho e lendo o dia inteiro. Infelizmente, é como eu falei. Seria o meu sonho, provavelmente é o seu também, porque seria uma vida maravilhosa, né, gente? Receber para isso, mas não condiz com a realidade. Então a gente tem que entender o que é a realidade, a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender a profissão e a gente tem que entender outros sentidos que o trabalho possa fazer para nós, tá bem? Bom, essa pesquisa, esses sentidos foram tirados de uma pesquisa de uma psicóloga francesa, Estelle Morin, e ela fez essa pesquisa com administradores, mas vai casar perfeitamente aqui
com o nosso contexto da biblioteconomia, tá? Então ela fez uma pesquisa com administradores e destacou aí 8 sentidos que o trabalho pode ter para a pessoa. Não existe sentido certo ou errado, não existe a limitação de ter que ser só um sentido. O trabalho pode ter mais de um sentido para você, ok? Eu vou falar aqui cada um deles e aí a gente vai conversando sobre esses sentidos aqui à medida que eu for esmiuçando a pesquisa. É uma pesquisa muito interessante, eu vou deixar a referência dela na descrição do vídeo, vocês acessem lá se tiver curiosidade de saber mais. Bom, o primeiro sentido, então, é a questão da satisfação pessoal. O trabalho que gera uma satisfação pessoal, ele tem o sentido assim, a pessoa se sente contribuindo, ela sente a responsabilidade, a superação de desafios. Então, tudo isso cria para ela uma satisfação em trabalhar. Ela vê sentido naquilo, tá? Ele aprecia mais a satisfação da atividade em si. Quando, por outro lado, quando o trabalho ele é enfadonho, isso pode gerar uma falta de sentido para a pessoa. Ela pode não ver mais razão para fazer aquele trabalho e ficar desmotivada. Outro sentido que a gente tem aqui é o da autonomia e sobrevivência. Como eu, pelo menos, desconheço algum bibliotecário herdeiro, ninguém tava aí, tô aqui fazendo nada, cansei de viajar pela Europa, deixa eu fazer biblioteconomia aqui e trabalhar com isso. Acredito que não, né? Então esse é um sentido que vai casar para todo mundo aqui, tá? Que é o sentido da autonomia e sobrevivência, porque é a questão da subsistência, dos recursos financeiros. Então todo mundo que trabalha por dinheiro, essa autonomia financeira pode ser presente ou futura, tá? Então, por exemplo, você talvez seja um estagiário em biblioteconomia ou você acabou de se formar e aí você faz um trabalho que não necessariamente ele pode te trazer essa autonomia agora, mas você sabe que futuramente vai trazer, certo? Assim esperamos. E aí, nesse caso, o oposto não é verdadeiro. Não é porque não te dá subsistência, não te proporciona subsistência que não vai ser satisfatório. Então, ele pode sim ser satisfatório, ainda que ele não tenha o salário que você almeja, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que uma pessoa trabalha numa ONG e tem um salário aí bem abaixo do que ela gostaria. Ainda assim, ela pode ver muito sentido no trabalho dela. Não só em ONG não, gente, em qualquer lugar. Você pode não ganhar o quanto você acha que deveria, o que você gostaria, ou que realmente mereceria, mas ainda assim ver sentido na sua atividade. Bom, o próximo sentido, esse faz muito sentido para mim, que é da aprendizagem e crescimento. Casa muito comigo. Desde pequena eu sempre pensei assim, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso evoluir, desenvolver com isso daqui? O que eu posso ganhar com isso? Em termos de crescimento e evolução. Sempre, em tudo que eu faço, até hoje eu penso assim. E aí, esse também tá ligado à ascensão hierárquica, tá? A subir a escala da hierarquia. E aí a gente tem que fazer uma pausa e pensar o seguinte: na biblioteconomia isso pode ser um pouco limitado, porque muitas vezes a gente entra num lugar para ser bibliotecário e não tem como galgar novas posições, porque é essa a posição que existe ali naquela instituição. É o de bibliotecário. Então você vai trabalhar numa faculdade e aí eu conheço bibliotecários que são sozinhos numa rede inteira. Ele chegou ali, ele é bibliotecário e é isso, não tem degraus a serem subidos. E essa é uma característica que pega em muitos lugares da nossa profissão, a não ser quando você está, por exemplo, numa rede grande, aí você pode ir para coordenação, para direção da rede, alguma coisa assim, né? Mas em geral, acho que a maior parte das vagas em Bíblio realmente não tem como subir muito. E aí, se a pessoa valoriza muito isso, ela precisa buscar instituições em que isso é possível. A estagnação na carreira para essas pessoas ela é vista como muito preocupante, muito perigosa.
Então também é um fator a ser considerado, né? Tanto na escolha da carreira, quanto na escolha, uma vez que já escolhemos a nossa carreira, tanto na escolha da instituição que você vai trabalhar. Talvez se você valoriza tanto assim, talvez seja interessante buscar um lugar em que você já tenha prospecção de crescimento, né? A questão da identidade. O local em que se trabalha pode ser fonte de orgulho. Antigamente isso era muito comum, né? As pessoas ficavam 40, 50 anos trabalhando num banco, em algum lugar. Ah, eu aposentei na Vale, né? Isso acontecia muito. E é aquela pessoa que ela veste a camisa. Ela se vê como parte da instituição e a instituição como parte dela. Faz parte de quem ela é. Entende? Então isso faz parte da personificação dela. E aí a pessoa, ela também valoriza o status que o trabalho tem. Então, isso dá sentido para ela, esse status, formando a identidade dela. São aquelas pessoas que assim, eu trabalho eu sou diretora da biblioteca estadual tal, eu sou diretora da rede de bibliotecas da Universidade Federal tal, né? A utilidade, a outro sentido é a utilidade. O trabalho ele tem sentido se o fruto dele é útil, tanto para usuários internos quanto externos, tá bom? Então a pessoa faz um relatório e vê esse relatório sendo usado numa reunião. A pessoa faz um projeto e vê esse projeto sendo usado pelos clientes, pelos usuários, no nosso caso. Então, tudo isso, a pessoa vê o fruto do seu trabalho sendo utilizado, isso faz sentido para ela, isso completa, isso a faz feliz. Quando eu entrei no portal da legislação, que é onde eu estou hoje, eu sentia muita falta, eu vim da biblioteca e eu sentia muita falta de ver a utilidade do meu trabalho, porque eu ficava ali administrando um portal, mas eu não via quantas pessoas, como estavam utilizando, eu não via nada. E aí eu trouxe a ideia do Google Analytics e a gente pôde metrificar melhor, ver dados, ver estatísticas de uso. E aí depois a gente fez uma pesquisa de usuários, aí tornou tudo mais palpável, né, mais visual, para eu saber qual utilidade meu trabalho estava tendo, o meu esforço transformado em utilidade real. Ou pelo menos eu passei a ver essa utilidade. Nos relacionamentos, tem pessoas que se sentem completas no trabalho quando elas têm bons relacionamentos lá. E não só de fazer amizades e manter assim, né, um relacionamento diário, um relacionamento bom diariamente com os colegas, mas também na questão do reconhecimento. Então a pessoa é reconhecida pelo chefe, é reconhecida pelos pares, tudo isso para ela tem ali um grande valor. E ela dá sentido ao trabalho por meio desses relacionamentos, dessa validação que ela recebe das pessoas no entorno dela. Questão da inserção na sociedade. Algumas pessoas vão valorizar o quanto o trabalho delas as faz ter um pertencimento social. Então, assim, eu me valido a partir da minha formação. Então, eu faço parte da classe bibliotecária agora. O trabalho, eu faço parte da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu faço parte das pessoas que podem participar de tal atividade porque tem recursos para isso. Entende? Então, o trabalho permite que essa pessoa entre e participe da sociedade de alguma forma, em categorias, em classes, em clubes, entende? A questão da contribuição para a sociedade. Então, algumas pessoas sentem que o trabalho faz sentido para elas, elas valorizam isso quando elas sentem que o trabalho é validado, que o trabalho é útil para a sociedade, tá? E aí tem que ser um trabalho moralmente ético, porque o trabalho, quando ele não é ético, ele é imoral, aí na pesquisa verificou-se que ele foi considerado como um trabalho absurdo. Então, assim, as pessoas que valorizam a contribuição para a sociedade são essas pessoas que vão valorizar mesmo que o trabalho seja benéfico e que seja ético. Bom, são essas as 8 categorias que a Amorim definiu. E aí fica o questionamento. Você se reconhece em qual categoria?
O seu trabalho atual, ele tá alinhado com o que você sente, que faz sentido para você no trabalho? Como você enxerga o trabalho hoje em dia? Que sentido o trabalho tem para você na sua vida? Por que você trabalha para além dos recursos financeiros? Eu acho muito interessante a gente pensar isso para a gente sair do raso, sabe? Ir um pouco mais além no processo do trabalho, na questão da nossa profissão, como a gente se enxerga, como a gente quer ser enxergado pelo mundo, certo? Então é interessante pensar isso para que a gente encontre mais satisfação, a gente alinhe melhor se não estiver alinhado e a gente encontre mais satisfação e consiga aí ser um profissional melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!